Bem-vindo ao nosso podcast do Espaço Saúde, onde nós vamos trazer sempre convidados especiais, onde nós vamos conversar com você sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, falar sobre autoestima e mais, responder dúvidas dos nossos queridos pacientes. Hoje vamos conversar com a doutora Lísia Franquevício, que é a especialista em harmonização facial, que agora está fazendo parte da nossa equipe no Espaço Saúde. Olá, doutora Lísia. Oi, Jaque, Seja querida. bem-vinda à nossa equipe. Obrigada. Seja bem-vinda ao Espaço Saúde. Vamos falar hoje um pouco de você, para que os nossos pacientes possam conhecer um pouco de você, um pouco do seu trabalho. Me conta um pouquinho da sua trajetória, de qual é a sua formação. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você, já que é uma grande amiga de vida, e estar aqui com ela profissionalmente é uma realização. Então, eu te agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu sou formada há 22 anos pela UFMG, né? Nós estudamos na mesma faculdade. E logo que eu me formei, eu me especializei em ortodontia. Então, também sou ortodontista, eu trabalho com os aparelhos e eu estudei muito sobre crescimento, desenvolvimento da face, mas eu achei que faltava um pouquinho de conhecimento ainda. Eu percebia que os meus resultados não ficavam completos. Às vezes eu tratava os dentes, o sorriso ficava lindo, mas aí por fora faltava um queixinho, faltava um lábiozinho. E eu quis aprofundar mesmo nesse estudo para trazer um resultado melhor para os pacientes. Só que aí as coisas foram mudando, a minha agenda foi migrando para essa área de harmonização facial naturalmente. E hoje eu atendo mais harmonização do que ortodontia. Que delícia, Lísia. Conheço muito do seu trabalho, admiro muito. E até por isso eu fiz questão de trazer a doutora Lísia para fazer parte da nossa equipe, porque ela ia deixar a nossa equipe ainda mais excelente, né? Com uma equipe de mais excelência, porque ela conhece muito sobre aquilo que ela faz. Eu, por exemplo, tinha muito receio de harmonização, porque a gente vê, né, doutora, muitos pacientes fazendo aí alguns procedimentos e que às vezes não ficam com o resultado desejado, né? Uhum. Então, eu lancei aí para vocês que nós estávamos iniciando com o projeto GEM, onde a doutora Lísia é a pioneira, onde é o gerenciamento natural do envelhecimento. E é muito sobre isso, né, Lísia? Sim, com certeza, porque a gente vê muito exagero por aí, né, já que a gente vê excessos, a gente vê procedimentos feitos sem critério, de qualquer jeito, e eu tenho pavor disso também. E eu confesso que quando comecei a estudar essa área, também tinha muito medo de mexer no meu rosto, porque pensa, tudo que a gente faz no rosto impacta demais no nosso meio, né? Na nossa vida. Então, eu penso que eu só consigo fazer nos outros aquilo que eu faria em mim. Isso é muito legal, porque ficam resultados muito naturais e que devolve para a gente a autoestima, né? Sim. Porque é muito complicado a gente falar que vamos paralisar o nosso envelhecimento, né? Os dias estão aí, estão correndo, nós vamos envelhecer mesmo, Sim. né? E por que não envelhecer da melhor forma, né? Eu falo o seguinte, a expectativa de vida do ser humano há uns 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás, era muito menor, né? Os nossos avós viveram, eles podem até ter vivido muitos anos, mas a vida útil deles, de trabalho, de vida social, acabava mais cedo. E como a gente, com tecnologia, com a medicina evoluindo, está vivendo mais e com qualidade, a gente tem que cuidar mais dessa lataria, né, Jaque? Dessa carcaça aqui, para que o que está do lado de fora consiga sustentar o que a gente leva dentro. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla, gente.
cuide da sua armadura, porque essa guerra tá durando cada vez mais, então a gente tem que se cuidar mesmo. Isso mesmo. Então, assim, o que você me diz para um paciente que tem medo de fazer? Qual seria o conselho, né, que você me daria para esse paciente, para que ele possa, assim, fazer a harmonização, porque a gente sabe que você trabalha com muita segurança, né, tem muito cuidado ao fazer a avaliação do paciente, de indicar este ou aquele procedimento, mas por onde ele deve começar? Dá um conselho para esse paciente. Sim, é assim, primeira coisa que eu pergunto, você quer mudar alguma coisa de fato? Ou você está sendo pressionado por alguém, por um marido, um namorado, pela sociedade? O que é? O que você deseja? Qual é o seu desejo? Eu quero parecer mais jovem ou eu quero tirar essa expressão de cansaço. Ok. Baseado na sua necessidade, eu vou elaborar um planejamento para descansar a afeição, para amenizar um pouquinho um sinal do tempo. Agora, um conselho que eu daria, não caia em modinha de Instagram, não. Porque hoje em dia tem tanta modinha, técnica Lift Plus, técnica não sei o quê. Gente, tem gente fazendo cirurgia plástica com 40 anos de idade na face. Por quê? Porque virou moda. Então, cuidado com os modismos. Vamos procurar alguma coisa que já está ali consolidada mesmo no mercado, que a gente tem estudos já, algum procedimento que já foi amplamente estudado, com resultados divulgados, documentados, para a gente não correr o risco aí de ficar artificial ou até mesmo colocar a nossa saúde em risco. Claro, até porque uma cirurgia plástica, muitas das vezes, são irreversíveis, né? Sim, sim. E pensa, é uma mudança muito grande. Muito grande. Né? É um procedimento invasivo. Sim. E quando a gente fala, nós conversamos muito, né, sobre envelhecimento e tudo, mas a gente vê muitas pessoas já jovens querendo fazer botox, querendo já mexer na face, né? A rinoplastia, né? Sim. E hoje a gente sabe que tem material, não é isso, dentro da área de harmonização, que pode mexer aí no nariz, Sim. né? Conta para mim um pouquinho sobre isso, né? Eu não conheço muito da área, eu sou ortodontista, né, amiga? Então, eu fico muito curiosa para saber, porque eu vejo os resultados do seu trabalho e eu acho maravilhoso, né? Então, a gente pega aí, tem um nariz que é um pouco mais caído, uma ponta de nariz que é um pouco mais gordinho, e depois, na hora que aquele paciente volta comigo, a mágica foi feita, né? Então, conta pra gente um pouco. É assim, primeiro você falou de idade, não tem, assim, uma idade correta, ideal pra gente começar, não. Eu costumo dizer que é assim que você perceber que tem algo incomodando, né? Então, tem paciente de 22 anos que já tem bastante linha de expressão ao redor dos olhos e se com a saúde dela tiver tudo ok, a gente pode fazer o procedimento. Ou então, nesses casos, a pessoa tem um formato de nariz que não agrada, tem um lábio muito fino ou uma falta de estrutura ali no queixo. Aí a gente pode fazer preenchimento com ácido hialurônico ou usar fios de PDO, dependendo do caso, para empinar a pontinha desse nariz, para engrossar um pouquinho esse lábio, para ele ficar mais compatível com o tamanho do lábio inferior. Enfim, a gente pode fazer intervenções minimamente invasivas para melhorar essas características que estão incomodando mesmo. Sim, e aí esse paciente, por exemplo, de 22 anos, começou a fazer botox, vai ter que fazer para sempre? Não necessariamente. Qual é o objetivo? Mais uma vez, eu quero parecer melhor, eu quero melhorar minha autoestima, que ela não está muito legal. A gente faz botox agora. Mas, às vezes, a sua vida também está num momento mais tranquilo. Você não está tão tenso, você não está franzindo tanto a testa, desculpa. E você fica ali um tempo sem fazer. Tudo bem, não é uma obrigação. Você tem que fazer aquilo que te faz mais tranquilo, confiante. Ou, às vezes, para atingir um objetivo específico mesmo. Então, é super tranquilo e super seguro. Eu quis fazer...
e depois vou ficar um prazo sem fazer. Isso não traz nenhum dano à estrutura do rosto, ou eu vou criar resistência àquele produto. De forma alguma. O Botox, na literatura, não existe comprovação de que ele cause uma dependência ou uma reação imunológica de tolerância, por exemplo. Então, você pode fazer Botox durante anos seguidos, ficar sem fazer, e quando voltar ele vai funcionar da mesma forma, tá? Agora, se você está fazendo aquilo para prevenir uma ruga estática, que a gente chama. Tem gente que franze muito aqui, ó, essa parte, né? Quem tem miopia, por exemplo, tem mania de ficar franzindo. Se você fizer essas aplicações com muita distância, não respeitar uma frequência, vai marcar, não fica tem uma muito ruga jeito. definitiva, Fica uma né? ruga definitiva. E aí, por isso que às vezes as pessoas fazem e a marquinha fica lá naquele lugar, né? Sim, porque aí o Botox já não vai funcionar mais numa ruga que já ficou ali paralisada. Uma ruga estática é aquela ruga que ficou como se fosse uma cicatriz. Independente do seu movimento, ela continua lá. Essa é mais difícil de tirar. Entendi. Então, o ideal, se a gente fosse aconselhar, né, os nossos espectadores, começa a fazer os procedimentos preventivos antes que se torne uma ruga estática. Exato, né? principalmente. Porque depois não tem jeito mais de tirar. Tem jeito, mas aí a gente precisa associar outros procedimentos. Aí tem que fazer mais coisas, né? Sim. Agora, eu não tenho ruga, eu vou fazer Botox preventivo? Não, né, gente? Não tenho nada, né? Menos. A gente faz o preventivo quando a gente percebe que, eu sou muito... quando eu sou muito expressiva. Às vezes o paciente chega e a gente percebe que é um paciente muito expressivo, né? Mexe muito a testa ou então franze muito. Nesses casos, eu recomendo fazer preventivo. Entendi. Eu, por exemplo, todo mundo me conhece, né? Quem me conhece bem aí, sabe que eu gosto de ficar dando muitos sorrisos, né? Converso sempre rindo. Então, eu tenho problema com os pezinhos de galinha, né? Pois é. E assim, fiz em mim, eu amei. Ninguém nem reconhece, ninguém sabe ninguém que nem fiz. Percebeu que você E os meus fez. pés de galinha já não me incomodam mais, né? Não me entregam. E eu continuo sorrindo numa boa. Então, a gente vê, o que eu gosto muito do seu trabalho, nesse sentido, a gente estava conversando anteriormente, é o fato das pessoas não perceberem, né? Eu estou aqui contando a verdade, né? Mas abrindo o coração. Abrindo, né? Contando a minha verdade. É não perceber que você fez nenhum procedimento, né? Porque Sim. é ruim, né? Quando a pessoa chega para você, eu falo isso muito com os meus pacientes. Olha, o bonito é ninguém perceber que você fez. Você tá linda, mas ninguém sabe o que foi feito em você. Essa é o grande desafio do meu trabalho e a mágica, né? A gente vai fazer um monte de coisa, dependendo da necessidade de cada um, mas ninguém pode ver que fez. E todo mundo tem que reparar que tá bonita. Pensa bem. Exatamente. Mas aquela entrega que eu sempre falo do clareamento. Uma troca de uma restauração, ou até o aparelho, o paciente sorri e fala assim, não, você tá lindo, o que será? Quando o paciente troca, por exemplo, uma prótese que tá muito antiga, né? Como tá bonita e natural, O que né? você fez? Eu tô dormindo bem, tô bebendo água. Isso mesmo, porque isso é o cuidado, né? Com certeza. Esse é o autocuidado, estar bem com a gente mesmo, né? Estar bem, e todo o ambiente ao nosso redor fica bom. Quando a gente tá feliz, tudo fica bem, né? Com certeza, energia, né? A nossa energia tá lá em cima e aí todo mundo percebe isso de alguma forma. Mas não precisa perceber exatamente o que aconteceu. Isso mesmo. Olha, como eu estava falando, né? Existem muitas coisas dentro da harmonização facial que eu, como os meus espectadores, os pacientes do consultório do Spa Saúde, não conhecem dentro da área de harmonização. E uma delas é uma novidade no Spa Saúde e que eu estou apaixonada com aí os benefícios, é o Hypro. Me fala um pouco do Hypro. Gente, o Hypro é esse aparelho que está aí atrás de você. Ele é um ultrassom microfocado. O que é isso? É um aparelho sem agulha, totalmente nada invasivo.
e a gente passa esse aparelhinho na face, né, na pele, e ele estimula a produção de colágeno pelo seu organismo. Então, eu não vou injetar nada, eu vou estimular através do ultrassom, o seu organismo deposite ali colágeno. E com isso a gente consegue firmeza da pele, pescoço. Olha aqui, gente. Meu pescoço eu fiz, tá maravilhoso. E aqui a pele fica firminha também. E ele é muito interessante para as pessoas que já têm os primeiros sinais de flacidez e derretimento facial. Porque isso é um sintoma, é uma queixa muito frequente. A pessoa chega no consultório, o que eu posso te ajudar? Eu tô derretendo. E o que ele faz? Além de firmar essa pele, a gente consegue aquele efeito lifting. Eu consigo, dependendo da técnica que eu utilizar, ancorar esses tecidos aqui nessa região temporal, e aí a gente tem uma melhora mesmo de contorno, de firmeza, é muito legal. Então, muito legal, inclusive, para quem tem medo da agulha, né? Com certeza. Quem não tem nada de agulha, quem tem medo de injetar algo em você, exato, né? Como que o meu organismo, eu não gosto de colocar nada em mim, a gente escuta muito isso, sim, né? Sim, eu sou muito alérgica, eu não quero colocar uma substância estranha no meu corpo, não. Ele é através de ultrassom mesmo, ondas de ultrassom, e aí ele promove esse estímulo. E você pode sair de lá e já fazer o que você quiser. Praticar esporte, continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Maravilhoso. Você tinha que conhecer o Hypro. É maravilhoso. Não, em uma sessão você já vê os resultados. Claro que dependendo do grau, né, de flacidez, às vezes eu peço mais de uma sessão. Mas em uma sessão é muito legal o resultado dele. E só de você imaginar que não precisa entrar numa cirurgia plástica também para resolver esse tipo de problema, que é algo que o seu próprio organismo está produzindo, né? Exatamente. Na realidade, é uma estimulação para o seu organismo, né? Exatamente. E assim, Jaque, com o passar dos anos, a partir ali dos 30, 35 anos, a gente tem uma queda brusca na nossa produção natural de colágeno. As nossas células, elas começam a envelhecer mesmo e parar de produzir tudo que elas produziam antes. E é muito interessante, então, a partir dessa idade, a gente vai fazer algum estímulo uma vez ao ano, pelo menos. Então, você, nessa sua idade aí, de menina, tá? O que eu recomendaria? Algum bioestimulador uma vez por ano. Pra quê? A célula tá começando a ficar preguiçosa. Você vai lá e dá um estímulo. Não, querida, eu tô na metade ainda. Eu nem cheguei na metade da minha vida. Você pode continuar a produzir. E isso ser feito de uma forma sistemática agora ao longo dos próximos anos. Porque nós vamos gerenciando o envelhecimento. Exatamente. Né? De forma natural. De forma natural. Para que o próprio organismo vai produzindo aí o colágeno e a gente não fica derretida. Exatamente. Esse é muito legal fazer preventivamente. Ali a partir dos 30, 35, mesmo que a gente ainda não tenha o sintoma da queda, já fazer um estímulo, porque a gente sabe que já está diminuindo essa produção. Uma vez por ano, dependendo do grau, já seria um tanto ideal, suficiente. E procedimentos, por exemplo, de preenchimento labial. É claro que a gente está falando aqui sobre profissionais que fazem, às vezes erram um pouco a mão, e eu converso isso muito com os pacientes sobre clareamento, até falo, olha gente, você tem que aprender a ter bom senso, tem que aprender a ter crítica, porque se você quer branco, e o dente não responde aquilo, né? Cada vez mais branco. E aí as pessoas vão fazendo preenchimento labial, vai fazendo preenchimento labial, vai fazendo, perde a referência, né? Com certeza. E fica aquela boca que não é bonita. É uma boca artificial, porque se você for ver na natureza, não tem. Tem. Em algumas pessoas tem um lábio mais grosso. Né? Tem pessoas que têm um lábio mais grosso, é a natureza delas.
Mas aquele lábio grosso, duro, brilhante, não existe. Sim. Não existe na natureza. E alguns fazem e fica com uma sensação como se tivesse com bolhas no lábio, né? Ou com o rosto muito esticado, parecendo que está edemaciado, né? Sim. Que está ali tudo túrgico, cheio de água dentro do rosto. O que acontece? O ácido hialurônico é uma substância que ele absorve a água do tecido. Então, ele já tem essa característica. Ele puxa a água do tecido e mantém aquela água ali. Então, isso é legal quando você quer hidratar uma parte do seu rosto mesmo. Vou fazer um preenchimento labial para hidratar meus lábios. É ótimo. Agora, se você coloca uma quantidade excessiva de material ou com uma reticulação, né, uma densidade que não é própria para a boca, porque tem ácido hialurônico de diversas densidades, viscosidade, esse ácido pode nodular. Por quê? Porque ele acumula água demais e retém essa água. Ou porque as partículas dele são partículas mais duras mesmo. E aí fica com aquele aspecto nodulado, empelotado. Isso é porque deu errado? Nem sempre. Às vezes isso acontece mesmo, por isso o paciente volta no retorno, a gente massageia ali, drena esse líquido. Mas, às vezes, é isso, é excesso de material ou material de outra região usado no lugar errado. Por isso que é muito importante o profissional que está executando, né, a qualificação do profissional, tanto que estudou para poder estar fazendo aquilo, não é simplesmente injetar nada em ninguém, né? Não, injetar tem que a parte saber técnica mesmo o que está fazendo. Sim. Até por isso é importante a consulta inicial, né? Com certeza. Muita gente às vezes quer falar, não, eu já quero fazer botox, eu já quero fazer preenchimento. Não, tem que vir, conhecer, saber o que precisa, né? Qual é o tipo de material indicado para aquele lugar, né? Não, e tem também, Jaque, aquelas recomendações que a gente passa para o paciente, né? Então, é muito importante que você siga as recomendações depois que você fez o procedimento. Então, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, ácido hialurônico não gosta de extremos de temperatura. E eu vejo muita gente postando na internet, a doutora que coloca preenchimento do lábio e dá um gelinho em forma de boquinha para o paciente sair usando. O ácido não gosta do gelado demais, nem do quente demais. A gente tem que evitar esses excessos. Eu recomendo, não pode tomar sol, não pode fazer academia. Já teve paciente minha que eu descobri pelo Instagram que estava sambando lá, no samba da madrugada, no dia que fez o preenchimento. E aí, pode ser que aí depois não pode questionar o resultado, atrapalha o resultado e depois ela vai em outro profissional, empelotou. Não, mas peraí, você seguiu as recomendações? Sim. Isso é importante. Sim. Se você é como eu tenho muito medo, muito receio daqueles fios. Lízia, você trabalha com fios, eu vejo resultados fantásticos. Me explica um pouco como ele funciona, a gente precisa ter medo mesmo, como que é aquele procedimento, né? A gente vê puxando assim, dá uma a gastura, pele, né? dá um nervoso, né? Não, Me explica isso. Eu amo fio. Assim, dos procedimentos que eu faço, eu vou te falar que são os resultados mais bonitos. Mas tem que ter medo? Tem, gente. Né? Não pode fazer de qualquer jeito, com qualquer pessoa. E no caso dos fios, a gente tem que respeitar muito as recomendações pós-procedimento. Mas o que o fio faz que é muito legal? O fio reposiciona tecido mesmo. Então, se você ficou muito tempo ali descuidada e a pele caiu, começou a cair mesmo. Com o fio de PDO, fazendo apenas uns furinhos aqui em cima, a gente consegue dar uma puxadinha. Tem muito profissional falando mal de fio. E eu vou ser bem sincera. Eu acho que é porque não sabe fazer direito. Porque quem faz com tranquilidade... Gente, eu faço fios há 10 anos. Eu nunca tive problema sério com fio. E o fio, como que funciona? Depois tem que ficar trocando o fio, não, ele reabsorve? Eles são reabsorvíveis. Então, a gente coloca ali no mínimo 4 de cada lado, 4, 5 para ter um bom resultado. E eles começam a ser reabsorvidos pelo organismo. E nesse processo de reabsorção,
as células vão depositando colágeno lá, formando um cordão, uma rede mesmo de colágeno. A pele fica muito firme, além de reposicionar. Então, é como se fosse um estimulador mesmo. Ele é um bioestimulador. Então, assim, aquilo que já é demais para o High Pro, a gente vai com fio. Ou então a gente associa. Eu gosto muito da associação de procedimentos. Dificilmente um procedimento só vai resolver tudo. Sim. Então, eu gosto de ir trabalhando as camadas, né? Então, o High Pro atua mais lá embaixo, pertinho do músculo. O fio atuaria numa camada acima. E a gente, com isso, consegue reposicionar tecido, gordura, ligamento. Ele dá aquela içada mesmo na pele. É muito legal você esclarecer isso, porque quando a gente não tem esse conhecimento, você acha que você vai ficar amarrado ali, né? Não. O tempo todo, e aquele fio vai ficar preso, que a gente vai passar a mão, vai ficar sentindo aquele fio ali para sempre. Não, e ele não pode amarrar. Tem muito profissional que amarra, porque a técnica antiga, né, preconizava dar nó. A gente dava nó em fio. E isso acabou, caiu por terra. O fio, ele é cheio. Imagina um fiozinho de vassoura, sabe aquela vassoura de piaçaba? Então, imagina, daquele jeitinho, só que cheio de garrinhas assim, como se fosse uma perninha de barata, imagina, cheio de garrinha. Aí, ele vem dentro de uma cânula. A gente faz um furinho, coloca a cânula. Aí, eu tiro a cânula, o fiozinho fica lá dentro. Essas garrinhas grudam ali nas 3 dimensões na pele. Quando eu puxo, a pele vem junto. E aí, a gente prende ela aqui nessa parte óssea mesmo, que tem um ligamento ali, e ele fica ali. Quanto mais fiozinhos eu colocar, melhor o meu efeito. Ele é dose dependente. E aí, fecha o buraquinho. Na verdade, ele fecha sozinho ali, com algumas horas. E aí, você fica com esse fiozinho sendo reabsorvido pelo organismo. Em mais ou menos uns 7, 8 meses, ele já foi embora. Saiu tudo. E então, esse buraco não fica uma cicatriz depois? Não, nada, é um imperceptível. furinho menor do que um furinho para tirar sangue. Então muito pequenininho. Quando a gente fala, parece algo muito grande, né? Não, muito agressivo. Não. E não é nada agressivo pelo que você está explicando. O material né? dele estimula a célula a produzir colágeno. E como que é feito isso? A gente anestesia, o paciente é anestesiado? Com certeza. Consegue fazer sem? Não, tudo que eu faço é com anestesia, gente. Sofrer, né? Pra quê? Já basta estar velho, né? Com a pele caída, né? Não quer sofrer mais. No envelhecimento já é muito grande. Não, anestesia no local de entrada desses fios, né? Onde eu vou fazer o furinho. E no trajeto todinho deles eu também coloco anestesia para ser um procedimento bem confortável. Mas aí vem o pós-operatório. Tem que ficar mais quietinha, sem atividade física durante uma semana, tomar os remedinhos bonitinhos para ter um conforto e correr tudo bem. E qualquer pessoa pode fazer? Nenhum procedimento é indicado para 100% das pessoas. Então, eu preciso muito saber como está a sua condição de saúde, que remédio você está tomando, qual é o tipo de vida, o estilo de vida que você leva. Se é fumante, se está grávida, se bebe, tudo isso é importante a gente saber antes de fazer. Você estava falando de fios e mostrando assim na região, né? Eu vejo muito aquelas bochechonas assim, ó, de preenchimento mesmo. A gente consegue identificar que não é normal. O que é isso? Como que funciona? Tá certo mesmo? A pessoa que fala, eu não tenho, a gente, né, malar, né? Eu não tenho bochecha aqui, eu quero colocar. Aí vem com 2 bolas, né? Sim. Aí você fala, como assim, né? Saiu do corpo 2 bolinhas, né? Não, isso é falta de planejamento também e falta de repertório, sabia? O que acontece? A gente tem 2 formas de tirar a ruga, de melhorar a pele. Imagina um balão de festa. Um balão novinho. Ele a borracha do balão é toda durinha, não é? Tanto que quando você vai encher um balão de aniversário, é até difícil a primeira enchida. Primeira vez, você tem que fazer força, aí aquela borracha cede e começa a encher. Aí, beleza, imagina o balão murcho. Aquela parede fica mais flácida, né? Fica enrugadinho. Então, a gente tem 2 formas de tirar essas ruguinhas e melhorar esse balão. Ou a gente enche mais dessa vez do que da primeira, que aí vai ficar lisinho. Ou então, a gente melhora a borracha.
tem como melhorar a borracha? Tem, no nosso rosto tem jeito de melhorar a borracha. Se a gente faz Hypro, estímulo de colágeno, Sculptra, Radiesse, que são todos nomes de procedimentos que a gente melhora a borracha para ela ficar firminha igual era antes. Ou então, a gente trata tudo com preenchimento. Só que aí, cada vez mais, a gente vai ter que colocar uma quantidade maior para tirar aquela ruga. Porque cada vez que você enche o balão, ele volta mais molengo, mais enrugado. Então, daqui a pouco, você vai estar colocando muitos ml de preenchimento. Aí fica uma bochecha desse tamanho, uma mandíbula desse tamanho, para não ter uma ruga, por exemplo. Sim. Então, qual que é a maneira inteligente de tratar? É tratar essa pele, fazer preenchimento em pontos específicos. Aí, na próxima, trato de novo. Faz mais um pouquinho de preenchimento. O preenchimento tem que servir só para refinar. Ele nunca é o tratamento principal. Porque aí fica natural, né? Sim. Nós estamos melhorando a qualidade da pele, não só preenchendo tratando, ela, né? E depois refinando. Sim. Eu vi, né? Eu já vi você fazendo e tenho dúvidas sobre isso. O microagulhamento, né? Sim. São muitas agulhas, né? Aí dá um medo, né? Ai, meu nome, Deus, né? um monte de agulha, socorro, Deus. E assim, qual é a consequência ou qual é o benefício para o paciente? O que você busca, né? Talvez, assim, melhorar essa borracha, né? Essa pele. Mas o que ele traz para nós? O microagulhamento é um tratamento para a camada mais superficial. Então, a gente falou de Hypro lá no fundo, fio numa camada um pouco mais acima, o preenchimento é um pouquinho mais acima. O microagulhamento é para essa camada mais externa. O que a gente faz? A gente pega um aparelhinho, uma dermopen, que a gente chama, coloca um cartucho descartável que tem várias agulhinhas muito fininhas. E a gente passa esse aparelhinho no rosto, essas agulhinhas vão penetrar meio milímetro, gente, é muito pouquinho. É como se elas estivessem abrindo microporos aqui na pele. Para quê? Para a gente colocar ali substâncias dos cremes todos que a gente não está usando. Vitamina C, silício orgânico, ácido protetor solar, né? Que é muito importante. Mas nesse microagulhamento não tem o protetor solar, não. Sim. Vou explicar por quê daqui a pouco. Mas aí a gente coloca vitamina, sal mineral, fator de crescimento, exossomos, aquele coquetel de coisa boa e coloca na pele. Então, esses ativos vão penetrar com muita facilidade e renovar essa pele. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos. Durante o microagulhamento, você já coloca os ativos que são os cremes para, né, as proteínas, as vitaminas, né, para poder ir hidratando a pele. Então, não é só agulhas, não. Ali vai fazendo um tratamento da pele. Um tratamento mais superficial da pele. Sim. Com isso, eu consigo entregar esses ativos na camada certinha que eu quero. Eles não têm que quebrar aquela camada de célula morta, aquela barreira. Eu abro um caminho para eles penetrarem. E aí, eu trato essa pele, eu melhoro a hidratação, eu melhoro até a qualidade mesmo, a densidade dessa pele. Aí, você me perguntou do protetor solar. O protetor solar não tem que entrar na pele. Sim. Protetor solar, gente, é a última coisa do home care, tá? Então, você tá lá na sua casa, lavou o rosto, passou creminho hidratante, espera uns 20 minutinhos para o creme penetrar, para tudo que tem que entrar. Aí, beleza, entrou. Aí, nós vamos depois passar o protetor solar. Por quê? Porque ele é barreira. Ele tem que formar um filme do lado de fora para não entrar mais nada. E aí, ele protege as nossas células da radiação do sol. Gente, que aula, hein? Eu fazia tudo errado. Ainda bem que eu tenho ela, né? Mas você tá passando, Jaqueline, todo santo dia protetor solar? Não quero perder o meu aqui, ó. Seu investimento. Super, jamais. Muito e não, bem. nem é só um investimento. Eu não quero perder a beleza da pele. Né? Muito quero bem. Quero ficar uma velha toda enrugada, quero ficar bonita. Com certeza. Né? Envelhecer bonita, empoderada, com um sorriso bonito, uma pele saudável, né? Sim. Isso é ótimo, sim. né? Eu falo, gente, que a gente é como se fosse um carro.
se você tem um carro qualquer, e o carro, à medida que ele vai ficando velho, ele vai dando mais manutenção, né? Já que a gente tem que levar ao mecânico mais vezes para fazer cada vez mais coisas. O nosso corpo vai dando mais manutenção com o passar do tempo. A diferença é que a gente nunca vai trocar essa máquina aqui. É verdade. O carro a gente até troca. A gente troca. Essa máquina vai nos acompanhar para sempre. Por isso que tem que cuidar então, muito. Então, a gente tem que fazer as manutenções. Sim, não tem jeito. Muito. E é importante também o sono, né? É muito importante. Sim. E eu quis falar um pouco do sono, porque a olheira pega muita gente, né? E fica com aquele olho de panda, que não é legal. Tem procedimento que dá para tirar, tem procedimento que dá para fazer, porque a gente encontra com as amigas na festa e às vezes tá com aquele 1 quilo de maquiagem só na região do olho, né? Aí você fala, gente, será que não tem nada ali para ajudar? Olheira é um desafio e também muita gente procura. A gente tem vários motivos para ter aquela olheira. Uma delas, você disse, falta do sono. A gente precisa de um sono reparador, sabe? Sono da beleza. Porque é no sono que o nosso organismo elimina toxinas, faz toda a homeostase do nosso organismo, equilibra todas as substâncias, elimina todas as toxinas do dia, repara células defeituosas. E se você não tem esse sono de qualidade sempre, você nunca vai ter esse reparo. E aí você percebe que aqui fica mais fundo, porque aqui é muito fininho, né? Essa pele é muito fininha e ela transparece o que está lá dentro. Então, se você não tem um bom sono, você vai ter uma olheira, fato. O que dá para fazer alguma coisa? Dá. Um pouquinho de preenchimento. Apesar de que eu sou meio contra fazer preenchimento ali nessa área. Por quê? Porque qualquer quantidade de preenchimento que a gente coloque fica visível. A gente corre o risco de ficar aquela minhoca. Sim, já vi aquela bolsa, né? Uma bolsa, uma minhoca. Então, preenchimento de olheira tem que ser muito bem planejado e fazer muito pouquinho e muito profundo. Tem que ser lá debaixo de todas as camadas para ele não aparecer. E numa quantidade, gente, muito pequenininha. Aí, o que eu recomendo da gente fazer é a profilaxia. Sono, água, gente, é muito importante beber água, muita água. Proteção solar e um creminho hidratante, assim, uma vez ao dia que seja, mas um creminho hidratante. Ali naquele lugar. Você me falou, né, na hora que estava nos instruindo, 20 minutos a pele leva para absorver ali todas as vitaminas que ela precisa, que é dos cremes que a gente passa. Sim. E que você também orienta, né, a sua paciente na hora, naquele momento ali. Porque eu sou paciente, então ela montou para mim, né, a listinha de cremes que eu precisava estar usando ali. E então, com isso, né, a gente mulher vai trabalhar e tudo, o ideal é começar o cuidado da pele antes de terminar de se arrumar, para dar aquele tempo, né? Vou dar uma dica de ouro, hein, gente? Acorda, lava o rosto, no banho, na pia, no local de sua preferência, aguinha fria de preferência também, com sabonete específico. Não é o sabonete do banho, não é o sabonete lá que você usa para lavar o seu corpo, porque a pele do rosto é mais sensível e o sabonete do corpo, ele tem muita substância cáustica. Então, um sabonetezinho líquido específico para a pele do rosto. Lavou, enxaguou, creminho, hidratante, se tiver uma vitamina C, aí vai depender do que te recomendaram, né? Passou o creminho, vai tomar café da manhã. Aí você vai, faz seu café, toma café tranquila, se arruma. Terminou? Aí você passa o protetor solar. E se você usa maquiagem, melhor ainda, você sabia, Jaque? Não sabia. Por quê? Porque a maquiagem é uma barreira física contra a luz. Então, se você passa um protetor com cor, já é uma base. Ponto para você. Se você passa o blush por cima, melhor. Uma sombra, melhor ainda.
Você está vestindo o rosto como se fosse com uma roupa, né? Exatamente. Muito bem. Tudo isso vai te proteger. Agora, muitas pessoas, eu já sabia disso há mais tempo, porque, né, eu já tinha sido bem instruída, acha que a luz, a gente não precisa se proteger dessa luz, né, dessa iluminação, Não, a gente precisa. E é um erro, né? A luz do sol, o raio ultravioleta do sol é o mais prejudicial, fato, porque ele realmente causa dano na nossa célula. Mas essa luz aqui constante, para quem trabalha em computador, com tela, ou trabalha no escritório, essa luz também causa mancha. E para essa luz que a gente chama de luz visível, essa luz ela precisa de um bloqueio a mais que o protetor solar, que é o químico. A gente precisa da barreira física. E aí o protetor com cor é mais importante ainda. Para poder ajudar e se protegendo. Com o tempo que a gente vai ficando exposto ao sol e o próprio envelhecimento, dá a gente muitas pintinhas, né? A gente até fala que aquelas manchinhas de velhos, né? Tem procedimento que a gente vai cuidando da pele. Eu imagino talvez que o microagulhamento talvez auxilia um pouco, ou eu estou errada nisso aí que a gente pode fazer? Essas manchinhas são manchas de fotodano mesmo, DNA já alterou e aí as células começam a produzir pigmento. Peelings são muito interessantes. Por quê? Porque à medida que a gente vai ficando velho, essa camada mais superficial, que a gente deveria trocar a cada 28 dias aproximadamente, a gente não troca mais nesse intervalo. Demora mais para descamar essa pele. Então, vai acumulando camada de célula morta ali. E mesmo que você passe um creme ótimo, ela não sai. Então, o peeling é um procedimento interessante para você fazer de vez em quando, para eliminar essa camada mesmo. Se a mancha é muito superficial, ela sai no peeling. Se ela for mais profunda, aí o microagulhamento com ativos clareadores ajuda. Então, depende. E a limpeza de pele entraria no peeling, então? Não, ela é mais um complemento. É mais uma coisa que você pode fazer para desobstruir os poros. Sim. E a gente está muito sujeito à poluição e às vezes a gente vai passando creme, a maquiagem não limpa direito, aqueles poros vão ficando obstruídos e dão os cravinhos, né, as pústulas às vezes, a espinhazinha branquinha. Então a limpeza de pele é interessante para a gente eliminar aí esses poros entupidos e aí os creminhos também penetrarem melhor. Ok, essa sujeira, né? Essa sujeira. Eu tô tentando uma palavra bonita. Essa sujeira mesmo que a gente vai acumulando no rosto. Exatamente. É muito importante. E ali durante a limpeza acaba fazendo também uma avaliação, né? Para ver se precisa de algo mais, né? E dar uma hidratação. Que nos nossos olhos sempre passa imperceptível, né? Despercebido. E é bom, que é um momento de cuidado seu, é um momento gostoso. Tem a parte chata de tirar ali os cravinhos, mas tem a parte da massagem. E você tem um momento agradável. Sim, o autocuidado é muito importante. Mas me fale mais um pouco de outros procedimentos que você trabalha na clínica, que você vê que os pacientes procuram muito, né? Que está no seu cotidiano, na rotina sua de clínica, que você acha importante estar trazendo esse esclarecimento aqui para a gente. Hoje em dia, a estética tem avançado muito, né? Muito tem sido investido nessa área pela própria indústria farmacêutica. O que tem de novidade hoje em dia? Ativos cada vez mais tecnológicos. Não sei se você já ouviu falar nos exossomos. Não. São compostos, são vesículas que sinalizam alguma coisa para a nossa célula. Então, elas podem ser colocadas em creminhos, em formulações especiais. E, é como se ela mandasse uma informação assim, célula, multiplica mais. Aí, mais células da pele vão ser formadas. Ou célula, produz mais colágeno, ou célula, produz menos pigmento. É como se fosse um sinalizador. São substâncias que ainda estão sendo estudadas, ainda não tem tanto estudo sobre isso, fechado mesmo, mas já deu para observar que em estudos preliminares essas substâncias têm um potencial muito grande no rejuvenescimento.
Então, nós já temos também tratamento com os exossomos lá no consultório. Ótimo, ou seja, tudo pra gente ficar cada dia mais bonita, Cada né? dia mais bonita, e bonitos também, né? Porque tem muito isso. A gente fica achando que esses procedimentos estéticos são só para nós mulheres, né? Mas não é a verdade. Cada vez mais eu estou atendendo homens. Muito porque as mulheres levam os maridos, isso é fato. Mas eles vão, gostam e às vezes ficam mais frequentes do que as esposas. Mas a sociedade colocou isso, né? Que é as mulheres que têm que se cuidar. E não é verdade, né? Não é verdade. Os homens têm que estar bonitos também. É um autocuidado para eles também, todos né? estamos vivendo mais, então todos precisamos cuidar mais da nossa E as embalagem. esposas não querem maridos feios também do lado, né? A gente vai ficando bonitona, né? Isso mesmo. Ninguém merece, gente. Isso Os homens têm mesmo. que se cuidar sim, merecem também. Por que não? Pois é. Olha só, uma pergunta que os pacientes me fazem quando eu falo do procedimento, da estética e se der errado? A gente consegue remover? Porque a gente escuta falar muito que o preenchimento dura mais tempo, né? Tem aí a história que o Botox dura 3 meses, tem outros que duram 6 meses. Vamos começar pelo Botox primeiro. Por que essa diferença? 3 meses, 6 meses? É qualidade de material? É pele do paciente? É organismo? Não, é o tipo de substância. Essa é uma dúvida muito comum. As pessoas confundem muito o que é botox do que é preenchimento. Ah, nossa, aquela ali fez um monte de botox na boca. Não, gente, a gente não põe botox na boca. Botox é uma substância para paralisar músculo. Então, eu tô franzindo demais a minha testa, eu ponho botox para ela parar de franzir. É isso. Preenchimento, como o próprio nome diz, ele vai volumizar alguma coisa. A substância é ácido hialurônico. Botox é toxina botulínica. O preenchimento é ácido hialurônico. Ácido hialurônico em gel tem uma durabilidade média de 1 ano. Se for um produto muito melhor, às vezes dura 2, dependendo da marca, da pureza, do método de fabricação. Aí, alguns duram ali 8 meses, tem uns que duram até 2 anos. Aí, o ácido a gente faz preenchimento de boca, de queixo, de malar, levanta o nariz, ok. O Botox é essa toxina para paralisar músculo, mas o nosso organismo cria ali formas de fazer de novo acontecer aquela movimentação. Ele cria conexões laterais e para criar de novo essas conexões, ele gasta 3 meses. Nosso organismo é muito inteligente. Então, apliquei aqui uma injeçãozinha no músculo, paralisou, o meu organismo já vai fazer de tudo para fazer aquele músculo mexer de novo. E ele se regenera. Então, na realidade, o Botox, ele é reabsorvido também ou é novas conexões que são feitas? O Botox, ele entra na conexão da placa neuromuscular, que a gente chama. Então, é assim, eu mando um estímulo do cérebro para mexer a minha mão, mexer esses dedos. Se eu acrescento uma substância lá que impede que essa informação chegue até lá, eu posso dar o comando e não vai acontecer a movimentação. E esse efeito, ele é definitivo. Se eu apliquei o Botox na placa, ela não vai mais liberar a substância, acetilcolina no caso, para fazer a movimentação. Então, aquele lugar ali que eu coloquei, acabou, não movimenta mais. Só que aí o organismo faz ligações colaterais. Ele cria novas conexões do neurônio com o músculo. E aí, movimenta de novo. E isso demora pouco para acontecer. Então, o Botox, a gente aplicou, paralisou, leva ali 15 dias para paralisar. Não tem mais como a gente fazer, não tem como desparalisar. É o organismo que vai dar conta daquilo ali. Sim, então é por isso que às vezes erram-se demais, né? E fica aquelas sobrancelhas muito altas, né? Excessivamente arqueadas, ou então o olho cai. Existe a ptose de pálpebra. Sim. Se a gente aplica no lugar errado, a pessoa pode ficar com o olho assim. Então tem que tomar muito cuidado. O Botox não é brincadeira. Sim, e o preenchimento?
Você me falou aí que tem produtos que 1 ano, outros até 2 anos. Sim. Isso também altera um pouco no investimento que o paciente está fazendo, né? Com certeza. Um preenchimento muito barato provavelmente vai durar menos. Provavelmente vai nodular mais, acumular mais líquido, deixar mais inchado depois que você fizer. Aí tá, quanto tempo? 8 meses? 1 ano? 2 anos? Mas a gente consegue reverter. Diferentemente do Botox, existe uma enzima que dissolve o preenchimento. Então, coloquei no lábio, mas não gostei. Não é que deu errado, mas eu não gostei. Sim. Não me acostumei com a minha imagem, com aquele lábio. Ou, empinei o nariz, não gostei, eu gosto do meu nariz caído mesmo. Eu quero voltar, quero tirar. Existe uma enzima que a gente aplica e na hora aquele preenchimento vira água e sai do seu organismo. Então, olha, isso é fantástico, né? Pacientes que têm medo de fazer, porque têm medo do resultado. E uma coisa que eu acho muito legal sobre o preenchimento, já conhecendo um pouco, né? Você vai vendo o resultado na hora, né? Na hora. E o que é muito seguro, né? Com certeza. Então, o paciente pode querer, não, coloca só um pouquinho para mim poder ir vendo. Vamos construindo esse lábio aos poucos. E aí você vai fazendo aos poucos, até para ter essa aceitação melhor, com certeza, né? Da imagem e não assustar, né? E minimizar riscos, gente, porque a gente vê aí na TV, né, no Instagram, fulano colocou 70 ml de ácido hialurônico, colocou 40. Gente, isso não é saudável, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode sair injetando substância no nosso organismo dessa forma, descontrolada, não. Porque a gente, com isso, aumenta a chance do organismo ter uma resposta exagerada também. Então, eu gosto de fazer sempre pouquinho. Vamos fazer aqui hoje? A gente põe aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Gostou? Gostei. Volta daqui a um mês. Aí, daqui a um mês você volta. E aí? Eu quero mais. Então agora a gente pode pôr mais um pouquinho. Mas com esse critério de ver como o tecido está reagindo, como o material está acomodando, para evitar também aquele excesso, para a pessoa não assustar, porque a gente tem que se reconhecer. Sim. Né? Você tem que olhar no espelho, não, peraí, eu tô aqui ainda, eu ainda sou eu. Sim. Isso é muito importante. E o legal é, falando de botox e do preenchimento, a gente ainda ter expressão, né? Com não certeza. Pode paralisar de tudo, você tá conversando e a pessoa não tá vendo ali nem a sua boca mexer, né? Sim. E aí, sorrindo é a mesma cara, né? Chorando é o mesmo rosto. Triste, feliz, sempre a mesma pessoa. Coisa, não tem reação nenhuma. Isso não é legal. Não, e aí é o cuidado. Se a gente paralisar demais, né? Aí vem o limite, né, Jaque? Até quanto? Porque eu tenho pacientes de 10 anos que já estão nesse processo do gerenciamento. E agora estão com 50 e poucos anos. Você fez botox, mas eu ainda tô vendo uma ruga aqui. Deixa eu te falar. Sim, a partir de agora você tem uma ruga aqui. Porque se a gente for tirar tudo também, imagina uma pessoa de 70 anos sem ruga. Deixa de ser natural também. Né? Não existe. Não existe. Eu vou fazer 46. Gente, eu já tenho que ter alguma coisa. Um pouquinho de suco aqui, uma ruguinha ou outra. Tem que ter. Eu tenho 46. Não tem como fugir disso. Então, aí a gente tem que instruir o paciente. Olha, a gente tem que deixar um pouquinho para ficar legal. Mas esse é o profissional sensato, né? É o profissional que cuida do bem-estar do paciente mesmo, que não tá ali só por causa de verdade do financeiro, você tá direcionando o paciente para a qualidade de vida, para ter realmente autoestima, né? Sim. Porque o que a gente vê muito no mercado é isso, né? Não, você me paga, eu faço. Sim. Não é por aí, né? Sim, e você também tem na que sua ter área, essa realidade, né? Calma, vamos ser sensatos. Até onde vale a pena mudar?
mudar, até onde tem que fazer, Sim. porque você se vê, eu gosto de trazer muito clareamento quando a gente mexe na estética ou a lente de contato, né, que a gente faz, aí o paciente fala assim, eu quero aquele dente daquele tamanho, ou a prótese mesmo, a dentadura, ou o protocolo. Eu quero todos os dentes do mesmo tamanho. E branco, aí você fala, peraí, esse não é o natural, né? Vamos trazer um natural, saudável, bonito, que vai fazer todo mundo ver que você tá bonito, mas sem saber o que você tá fazendo. Sim, porque se né? você coloca um dente azul, todos do mesmo tamanho, todo mundo vai bater o olho. Isso, exatamente. Que é aquilo? E aí, voltando nessa questão do clareamento, eles falam, quero branco. Falam, não, calma, isso não é bonito. Tem limite. Ficar com dentes igual corretivo, né? Porque as outras pessoas também não estão te vendo bonita. É a pessoa que fez que perdeu a noção, né? Que perdeu ali aquele senso. Então, muitas vezes, um amigo ou outra pessoa tem vergonha até de falar, olha, sua boca tá demais. Sim. Tá exagerado, né? Sim. A sua pele tá esticada demais, né? E aí, precisa de ter o profissional que fala, não, vamos parar por aí, né? Jaque, porque eu falo isso até com os meus alunos. Gente, o profissional sou eu. Né? Não é você é um paciente que chega com um desejo e eu tenho que conduzir esse desejo. Será que eu devo ceder a todos os seus desejos? Assim como chega um paciente às vezes com uma foto de uma atriz, eu quero a boca igual a dela, eu quero o nariz igual dela, mas não. A gente tem que saber o momento de falar não também, né? Não, você não vai ter esse nariz, você não vai ter essa boca. Eu consigo melhorar o que você tem. Sim, a doutora Lísia citou aqui, né, Lísia, os alunos dela, na apresentação dela, ela não falou, mas a doutora Lísia, ela também é professora, né, nessa área de harmonização, na área de ortodontia, também lecionava, né, amiga? E estava ali ajudando, auxiliando. Então, é uma pessoa muito competente, né? Que estuda, que sabe o que faz. Eu amei a aula. Que excelência. Gente. Agregou muito mais ao meu conhecimento e eu tenho certeza que ao seu também. Então, olha, fica o convite, venha conhecer a doutora Lísia, ela está conosco agora no Espaço Saúde. Meu muito obrigada, viu, Lísia, por estar aqui com a gente no podcast, respondendo aí as perguntas, né, dúvidas minhas, dúvidas também dos pacientes aí que têm medo de fazer os procedimentos, mas olha, com segurança, pode fazer, né, com uma profissional que sabe aquilo que está fazendo, que estuda com qualidade, né, pode vir para gerenciar aí o envelhecimento e ficar cada vez mais bonito e bonita, né? Isso mesmo, já. Convida dá uma palavra, né, para os pacientes, chamando eles. Autoestima é saúde também, tá? Então, não tem medo de ficar melhor, não. Todo mundo pode melhorar e fiquem tranquilos. Eu tô aqui para cuidar com o melhor, fazendo o melhor que eu puder, com o maior carinho possível.